subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui outra vez, eu sou o pastor Edivaldo Pereira, você está no canal Rascunho do EBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 11, lição da classe dos adultos, da CPAD. Nós estamos estudando sobre os patriarcas e nessa lição vamos falar especificamente de Jacó, tá certo? Muito bem, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, tá certo? E já tivemos a questão do conflito na lição 9, não é? Entre Jacó e Esaú, não é? Tivemos também a experiência transformadora, e nós vamos verificar as diferenças do Val de Jaboque para Betel, Bet-El, né? E Paniel, também vamos estudar sobre isso, né? É um assunto muito pertinente e interessante. E na lição de número 11, nós estaremos trabalhando sobre a questão de Jacó, de enganador a homem de honra. A palavra-chave dessa lição é honra, tá certo? Vamos trabalhar essa proposta. E aqui surgem algumas perguntas, né? Quantas vezes Jacó foi enganado? Ele enganou, mas quantas vezes ele foi enganado? Tá certo? Vamos ver isso aqui. Tá certo? Daqui a pouco. Nós vamos observar também a questão da idade dele. Quanto tempo ele ficou para voltar, certo? Para Canaã. E essas e outras questões nós responderemos agora aqui no canal Rascunho da EBD. Portanto, não perca. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, verifique a sua inscrição, tá certo? Vê se está tudo ok. Muito bem, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá certo? Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus nesse programa do canal Rascunho da EBD, tá certo? Nós vamos trabalhar sobre os filhos de Jacó, sobre Jacó volta à terra, Deus manda ele voltar, tá certo? Sobre a perseguição que ele sofreu de Labão e assim sucessivamente, tá certo? Muito bem, isto posto, nós vamos já começar a fazer a tratativa da nossa lição. Por exemplo, Jacó, certo? De transformado, né? De homem enganoso para um homem transformado, tá certo? De enganador para um homem transformado. Aí nós tivemos o episódio da escada, né? Do sonho, onde ele viu a Deus, onde Deus confirma com ele a promessa. E aqui no Val de Jaboque, ele tem exatamente o encontro com Deus, tá certo? Ele confessa isso, nisso ele já tinha tido filhos, já estava vindo com sua família, né? E assim sucessivamente. Temos aqui a apresentação de todo esse compêndio de informação para que aprendamos, para que tenhamos aqui essa questão, tá certo? Temos aqui uma árvore genealógica também para poder trazer a consistência de tudo que temos. Nós temos a linhagem mais numerosa, a árvore genealógica de Jacó, as 12 tribos, né? Nós temos a Lia, que é da linhagem mais numerosa, mãe dos filhos, incluído 4 primeiros filhos, aliás, e uma única filha. Depois nós temos Bila, que é 2 filhos, né? Que contribuiu para os 2 filhos para a formação das tribos de Israel. Nós temos Zilpa, que com Zilpa Jacó teve 2 filhos, né? Que contribuiu também para a formação das tribos de Israel. E nós temos a Raquel, a bela Raquel, que a história nos conta, e a da linhagem de José, era mãe de José e de Benjamim, e sua linhagem também expande através dos netos de Jacó. Nós temos de Lia, né? Dessa linhagem genealógica sai Diná, Ruben, Simeão, Judá, Isacar, Zebulon. Da linhagem de Bila sai Dan, Naftali, e da linhagem de Zilpa sai Gad e Aser.
E da linhagem de Raquel é José, tribo de José, Benjamim, Efraim e Manassés. Manassés aqui tem a questão dos netos de filho de José, tá certo? Muito bem, muito importante, é um assunto também que deve ser exposto, não é? Ensinado, e para que entendamos aí toda essa questão, tá certo? Muito bem, vamos para a nossa lição e vamos aprender um pouco sobre essa questão, tá certo? Muito bem, eu abrindo aqui a primeira lição, nós já vamos trabalhar um pouco sobre esta demanda, quando Deus trabalha em cima dessa questão com Jacó, né? E sabendo disso, nós temos que observar toda a questão da honra que proposto aqui no livro, na lição, tá certo? Que Deus deu a Jacó, tá certo? E aí surge a inquirição, e Esaú, onde parou, né? Nós vamos trabalhar toda essa questão agora aqui no canal Rascunho DB, tá certo? No capítulo 32, versículo 22 a 31, diz assim, que é a leitura bíblica em classe. E levantou, certo? Levantou-se daquela mesma noite e tomou suas duas mulheres, a saber, Lia e Raquel, e as suas duas servas, e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-as a fê-los passar pelo ribeiro, e passar tudo o que tinha. Porém, Jacó, porém, ficou só, lutou com um varão até que a alva subia, e vendo que não prevaleceria contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou-se o junta da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, senão me abençoares. Versículo 27 nos diz assim, disse-lhe, qual é o teu nome? E disse-lhe Jacó. Então disse, não se chamará mais Jacó, o teu nome, mas será agora Israel, né? Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó perguntou e disse-lhe, dar-me, peço-te a saber o teu nome. E ele disse, por que perguntas o meu nome? E abençoou ali, e chamou o nome daquele lugar Peniel, né? Porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Versículo 31, fechando a leitura bíblica em classe, inclusive, e nós vamos fazer outras leituras também dentro desse contexto, a partir do capítulo 29, né? E saiu também o sol, e quando passou a Peniel, manquejava-se da sua coxa, né? Aí nós temos a família de Jacó, o primeiro tópico, o encontro especial. Nós temos a questão de Jacó, que desejava retornar à terra, à sua terra, ele desejou isso. E Deus manda Jacó no val de Jaboque, e Deus manda ele voltar, tá certo? Muito bem, depois de algum tempo, e vamos estar fazendo essa tratativa aqui, tá certo? Essa questão, nós vamos trabalhar de Jacó, do versículo capítulo 25 até o capítulo 35, diga-se de passagem, né? E a passagem de destaque aqui é no capítulo 32, versículo 22 a 31, e capítulo 33, versículo de 1 a 11, tá certo? Então, Jacó não foi transformado pelo um ato heróico, pelo contrário, mas por um processo longo de confronto, disciplina, arrependimento, encontro com Deus. Um homem que, conhecido por manipular pessoas, por circunstâncias, terminar a narrativa com alguém, e assumir a responsabilidade, buscar a reconciliação e ainda na dependência de Deus, e andar na dependência de Deus. Veja bem a volúpia que foi a vida de Jacó. Enganador, certo? Essa origem é a origem padrão do comportamento enganador, nome e reputação aí, ela está ligada à ideia de segurar o calcanhar, no capítulo 25, versículo 26, né? E no contexto da narrativa, nós vamos observar que Esaú se associa ao ato de suplantar, no capítulo 27, versículo 36,
ele confirma que foi roubado 2 vezes, né? Que foi enganado, aliás, 2 vezes. Então o texto não ensina que o nome determina destino, enfim. Ele mostra a reputação de Jacó que foi construída naqueles episódios, né? O padrão, um exemplo padrão dessa questão, nós vamos ver a compra da primogenitura em nome de uma fraqueza de Esaú, o conluio com Rebeca, né, para obter as bênçãos de Isaac por meio de disfarce e mentira. No capítulo 27 narra toda essa tratativa. A fuga das consequências do conflito familiar, do capítulo 27, versículo 41 a 45, certo? E nós vamos observar que dentro desse conceito, dentro desse contexto bíblico, não é, de toda essa proposta, a Bíblia descreve essas ações, não as apresenta como modelo moral, pelo contrário. O fato de Deus ter promessa para Jacó não significa que ele está aprovando os seus métodos, né? Não significa isso. Foi por livre e espontânea vontade de Jacó, e Deus mostrou para ele que não era dessa forma que ele ia chegar. Ele passou por, como diz o nordestino, por vários bocados, né? Deus trabalha dentro do caráter, não apenas no destino. Aí nós temos primeiro aquela questão de Betel, né? Jacó encontra com Deus quando ele estava fugindo, certo? E o Senhor reafirma suas promessas com ele quando ele estava fugindo. Você está indo, mas eu estou contigo. Ele viu no topo da escada, né? Aquela rampa, né? Então Jacó ele pensa em termos de troca e controle. Então, se Deus for comigo, olha o que ele está dizendo, certo? É a frase dele. Então, depois da casa de Labão, né, Jacó experimenta algo decisivo, né? O manipulador agora é manipulado. Lembra que eu fiz a pergunta quantas vezes Jacó foi enganado? Nós temos 2 enganos. Jacó foi enganado 2 vezes, certo? Por Labão, certo? Foi enganado 2 vezes. Nós vamos explicar isso aqui. Então, anos de tensões, mudança de salário, conflito de família, tornaram-se elemento de disciplina para ele. Ele foi disciplinado por esses sobes e desce aí. Então, o ponto teológico não é Deus, Deus paga na mesma moeda, não. Deus desmonta a autossuficiência. Não é que Deus paga na mesma moeda, Deus desmontou a autossuficiência, certo? Então, o vale da crise, onde era que estava o negócio? Jacó teme Esaú e ao retornar à terra prometida, Jacó, ele precisa enfrentar o irmão. O irmão está lá. Ele havia enganado o irmão no capítulo 32, pela primeira vez ele não consegue resolver tudo apenas com estratégia, não consegue, ele está com esse problema aí que ele criou, né? Então ele apela às promessas de Deus, ao próprio mérito, né? Não ao próprio mérito, ele teve que mudar, porque a estratégia dele não estava dando certo, então ele teve que se voltar para Deus. No capítulo 32, versículos 9 a 12, ele muda, o que muda nessa questão dessa oração que ele faz ao Senhor. Vejamos o que diz o texto, né? Vamos abrir a Bíblia e vamos trabalhar o texto. Gênesis, capítulo de número 32, já está até marcado aqui. Eu fiz algumas leituras para fechar aqui, montar o meu escopo da aula. Então vejamos, capítulo 32, verso 9, diz assim: disse mais Jacó, Deus de meu pai e Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor é quem me disseste, toma a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. E o menor sou eu que todas as beneficências e toda a fidelidade que tivestes com o teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei, pois, em dois bandos, né? Ele estava se referindo à família, né? E livra-me, peço-te da mão do meu irmão e da mão de Esaú, porque eu temo que porventura não venha me ferir
e a mãe dos meus filhos, ou seja, suas esposas, né? E tu disseste, certamente farei bem e farei a tua semente como areia do mar, e pela multidão não se pode contar. Agora ele se lembra da promessa que Deus fizera, né? Esse Jacó, negócio sério. Ele se lembra. Quando ele chega em Harã, né, que era a região de Labão, onde estava Labão ali, então ele começa a trabalhar. Trabalhou 7 anos, trabalhou mais 7 anos, né? Depois trabalhou mais 6, que foi aquele processo enigmático das varas, das vacas salpicadas e tal, e etc. Né? Então, ele reconhece sua indignidade, ele é menor de todas as misericórdias que ele diz, ele confessa o medo real, conforme eu li no texto aqui, ele depende da ação de Deus. Né? Aí a transformação, ela começa quando Jacó deixa de se apresentar como competente, né? Mas ele passa a se apresentar como um necessitado da graça. Então, aí nós vamos ver que em Peniel, no capítulo 32, versículo 22 a 31, que é o textual da lição, não te deixarei ir, a frase dele, o episódio do Val de Jaboque, é o centro da mudança, né? Nós vamos ver aqui os elementos e os significados da narrativa. Então nós vamos observar que a luta foi noturna, ele foi ferido na coxa, o seu nome, qual é o teu nome? Foi pergunta dele, o nome Israel, Peniel é face de Deus. O significado da luta noturna, Jacó é confrontado em sua identidade e dependência. Não é? O vencedor sai machucado. A força humana não é fundamento da bênção. O fundamento da bênção não é a força humana. Por isso que ele sai machucado. Qual é o nome? Jacó precisa admitir quem é. Não pode mentir. Quando ele enganou seu irmão, ele disse que era Esaú. Ele enganou seu pai lá para pegar o direito da primogenitura, ele disse que era Esaú. Mas aqui, diante de Deus, diante do Val de Jaboque, ele tem que falar a verdade. Admite quem é. Quem é você? Né? É muito confrontadora essa frase, essa parte, essa passagem bíblica. É muito tensão. Então, quem é você como cristão? Que crente é você? Que pastor é você? Que obreiro é você? Quem é você? Diante de Deus, não tem como esconder. Quem é você? Então, chegou em Peniel, o homem que evitava confrontos decisivos encontra-se com Deus. Porque ele estava voltando, estava com medo do seu irmão. Ele já estava mais lá ele já estava voltando. Ele estava querendo evitar conflito, mas ele encontra-se com Deus. Ok? Então, o texto não trata de Jacó derrotando Deus, pelo contrário, ele retrata um homem sendo quebrado, preservado e abençoado no encontro com Deus. Né? E o homem de honra aqui traz dentro desse contexto os sinais concretos da mudança. Ele assume a responsabilidade do encontro, Jacó vai à frente da família, o antigo fugitivo agora ele enfrenta a situação, encara o seu irmão, ele manda presente, ele tenta que o arrependimento, não sei lá, a apresentação dele chegasse primeiro que ele, quando enviou aquele presente, né? Mas a busca a reconciliação, ele aqui agora não está buscando vantagem, né? Ele assume a responsabilidade do encontro, vai à frente da família, não deixa a família chegar primeiro, ele chega primeiro. Ele insiste para que Esaú aceite o presente, né? A lógica mudou aí agora, mudou tudo. Então não é mais aquele que consigo tirar, mas o que devo reparar. Era isso que o conceito agora é esse. Mudou, teve mudança de vida, automaticamente, drasticamente, porque a reconciliação ele estava buscando, não estava buscando mais vantagem. Né? Ele reconhece a graça recebida no capítulo, tudo isso no capítulo 33 de Gênesis. Então no capítulo 33, versículos 5 a 11, nós vamos observar que o vocabulário de Jacó, ele passa a enfrentar
enfatizar o favor de Deus e não esperteza pessoal. Não era mais esperteza pessoal, porque ele reconhece a graça que recebeu. Aí ele lidera a casa em direção à adoração, capítulo 35 já, no versículo 1 a 7. Em Betel ele manda remover ídolos e purificar a casa. Então o homem transformado influencia a comunidade sobre sua responsabilidade. E o que homem de honra significa aqui? Antes era manipulação, depois da dependência de Deus. Antes era controle, agora confiança. Né? Não significa perfeição, não significa a própria história de Jacó continua marcada por falhas, dores familiares, mas o homem de honra significa que o eixo da vida mudou. Então, daquilo que era manipulador, agora ele depende de Deus. Daquilo que ele queria controlar, agora ele tem confiança. A fuga, agora ele enfrenta e o enfrentamento, faz um enfrentamento responsável de que ele estava correndo. Né? Então, nós temos aí a vantagem pessoal, a reconciliação e regeneração. Né? Então, nós vamos identificar a identidade dele construída por astúcia, agora a identidade recebida de Deus. Então, mudou a forma de como estava acontecendo ali, certo? Então, como vamos ver, o homem que tomou atalho, Deus encontra aquele homem já voltando, né? Então Jacó deixou de tentar conquistar a bênção, mas com as próprias mãos, quando descobriu a verdadeira honra nasce de ser quebrado. A verdadeira honra nasce de ser quebrado, e não por esperteza, por astúcia, pelo contrário, preservado e conduzido pela graça, certo? É isso que o texto nos apresenta. Então, quando vamos observar aquela questão de ele ter visto Deus face a face, né? Nós vamos observar dentro desse contexto que a face de Deus agora ele traz a ele mudanças radicais na sua vida, não é? Isso é muito importante notar, porque dentro desse contexto, dessa mudança, nós vamos observar que Jacó, no Val de Jaboque, ele foi marcado literalmente. Nós temos aqui a importância de cada situação. Aquela da lição de número 10, lá da escada, e agora ele tem um encontro diretamente, né, com Deus. Lá, Deus confirma a promessa. Aqui, Deus muda completamente a vida dele, certo? Mudou o nome, mudou todos os conceitos da vida de Jacó, certo? Então, dentro dessa proposta que Deus trabalhou, ele vinha com a família, né? E quando ele observa que Deus havia tratado diretamente com ele, ele vai observar que traz a família, passa toda a família, certo? E depois ele vai enfrentar a Deus, ele vai lutar com Deus, ele vê aquele homem no rio, né? E ele vai ter aquela experiência, né? Aquela questão, né? Dentro dessa proposta, irmãos, nós vamos observar com toda a verdade esboçada em todo o texto, né? Algumas curiosidades, tal como quantos anos ele tinha quando ele lutou com Deus. A Bíblia não informa explicitamente a idade de Jacó, qual é a idade que ele tinha quando lutou com Deus, tá certo? Mas lá no Val de Jaboque, no capítulo 32, versículo 22 a 32, não é possível estimá-lo. Capítulo 32, versículo 22 a 32. Por quê? O cálculo é feito da seguinte forma, vamos observar. Jacó tinha 130 anos quando se apresentou a Faraó. Capítulo 47 de Gênesis. Jacó tinha 30 anos quando começou a governar no Egito, né? Capítulo 41. Depois vieram 7 anos de fartura e 2 anos de fome, né? Antes da chegada de Jacó no Egito, no capítulo 45. Portanto, Jacó tinha aí 39 anos, certo?
nós observando quando Jacó chegou no Egito, né? Assim, Jacó era de 91 anos, é 91 anos mais velho que José. No capítulo, nós vamos ver 39 com 91, porque ele tinha 39 aqui e com ele era, nós observamos toda essa demanda, 30 mais 39, né? 130 menos 39 é igual a 91, certo? Então, os anos vêm decrescendo e Jacó nasce, José nasce, quando Jacó tinha aproximadamente, tinha já de deixar a casa de Labão, estava próximo de deixar a casa de Labão, que eles nascem lá em Arã. José era um dos caçulas, né? Ele nasceu ali. Então, Jacó passou 20 anos servindo a Labão, né? Então, logo Jacó tinha cerca de 77 anos, né? Quando chegou à casa de Labão. 14 anos mais 77, 91 menos 14 dá 77, ok? Então, considerando que José nasceu após os 14 anos de serviço pelas esposas, Lia e Raquel, após 20 anos de serviço, Jacó deixou Labão com aproximadamente 97 anos, voltando, né? Então, ele luta com Deus com essa idade, né? Foi justamente durante a viagem do retorno a Canaã, né, que ele lutou com Deus. Deus manda ele voltar e ele volta, né? Então, essa a situação real de todos esses ajustes, né, que estamos fazendo aqui. Então, Jacó, ele de enganador passa a homem de honra, né? Então, ele agora vive um novo momento, vive uma nova perspectiva, né? Um homem medroso, ele foi enganado, conforme eu já disse. Muitas vezes aprendemos com lições quando experimentando o outro lado das nossas próprias atitudes, né? Então, ele agora estava vivendo realmente o outro lado. Ele enganou o seu irmão, né? Mas agora estava vivendo o outro lado da história. Jacó tentou lançar as promessas de pelos seus próprios meios, mas desde o nascimento Jacó demonstrou um espírito competitivo, com própria primogenitura. Mais tarde, com a ajuda da mãe, ele enganou seu pai, enfim. E quando tentamos realizar os propósitos de Deus por métodos errados, acabamos criando conflito e colhendo aí as consequências dolorosas. Não tem o que fazer, porque foi você que criou e você vai viver as suas consequências, né? E já diz a Bíblia que do que se queixa o homem vivente, queixa do seu próprio pecado, né? Então nós podemos ver, podemos até um tema de pregação se quiser, a noite que mudou a identidade de um homem, né? Então no Val de Jaboque ele lutou com Deus, onde Deus mudou a sua identidade. Um homem antes manipulava situações, né, para obter bênção, para obter vitória, agora se agarra com Deus para recebê-la, né, a vitória e mudar a sua vida. Então a verdadeira transformação ela acontece quando permitimos que Deus mude a nossa identidade, né, não apenas a nossa circunstância. Então o patriarca terminou com a vida com honra, né, mas teve que passar por momentos escabrosos. Isso ele não pôde fugir porque era consequência das suas atitudes ilícitas, né? E Deus não compactua com isso. Deus, ele apesar de ser patriarca, Deus exatamente precisava passar pelo escrutínio de Deus, né? Então nós temos aí a família dele, ele era pai, Jacó, casado com os pais dele eram Isaac e Rebeca. Jacó era irmão de Esaú, irmão gêmeo, né? E nós temos aí Lia, que foi a filha mais velha de Labão. Lá ele foi questionar Labão por que Labão estava enganando ele. Ele disse que aqui a cultura é assim. Aqui a cultura é assim, né? O texto diz aí que nós vamos ver Jacó foi enganado pela primogenitura. No capítulo 29, versículo 15 a 17, Labão diz para ele, aqui não é desse jeito não. Aqui não é do jeito que você está falando de primogênito, não. Aqui é a caçula, a mais velha, que recebe a caçula. Diz o texto assim, versículo 15 e 17, versículo 29, diz assim, depois de Labão
Disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, mas de servir-me de graça, declara-me qual será o teu salário. Né? Na verdade, no capítulo 15, verso 20, capítulo 29. Aí ele diz assim: então tinha duas filhas, o nome dela mais velha era Leia e o nome da menor era Raquel. E Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era formosa, semblante e à vista, formosa à vista. Jacó amava a Raquel. E disse: 7 anos te servirei por Raquel. Então disse Labão: o melhor é que te dê de outro varão, fale contigo, fica comigo. Assim serviu 7 anos, né? Então Labão engana Jacó. No capítulo 29, versículo 21, diz assim: e disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos, porque para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe e entregou a ele. Então Labão deu a sua serva Zilpa como serva de Leia, sua filha. E aconteceu que na manhã, ao ver que era Leia, disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que fizeste aqui? Por que me enganaste? E disse Labão: não faz assim no nosso lugar. Não é assim não. Aqui que a menor se dê antes da primogenitura, da primogênita. Não é assim não. Então lá é assim. Não se faz assim no nosso lugar, certo? Que a menor se dê antes da primogênita. Então a menor seria Raquel e a primogênita seria Leia, né? E cumpre a semana desta, então te daremos a outra. Então, os serviços ainda em outros 7 anos servireis comigo. Então ele já faz aqui, e ele casa aqui com Raquel e assim sucessivamente. Prossegue o texto, nós vamos observar que em Oséias, versículo 22, 25, 23 do livro do capítulo 29, toda a narrativa está intrínseca, né? Dentro desse contexto. Então, muito importante observar. Depois ele é enganado pela primogênita, com a primogênita, e é enganado também com o salário. Capítulo 30, versículo de número 25. Está escrito assim, capítulo 30, 25 de Gênesis. Ele é enganado com o salário. Conforme já fiz a leitura aqui, podemos observar aqui. Capítulo 30, versículo de número... eu fiz uma anotação aqui, versículo número 25 do capítulo 30. Diz o texto, né? E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir para que me vá o meu lugar e a minha terra. Ele pediu permissão: dá-me meus filhos e minhas filhas, minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. E Labão fez um novo pacto com Jacó. Então disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que tu darei. Então disse: tu sabes como tenho servido, como passou o teu gado comigo, porque pouco se tem antes diante de mim, e aumentando até a multidão. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. E agora, pois que há de trabalhar também por minha casa? Então ele estava aqui sendo enganado, não é? Então ele disse: então te darei, então darei. Jacó disse: não me dê nada, não. Tornarei a apacentar as ovelhas e o seu rebanho que me fizeste. Passarei hoje por todo o teu rebanho e separar todos os salpicados e malhados. Aí vem o mistério, né? Ele tinha tido uma revelação, um sonho de Deus, né? E assim sucessivamente. Nós vamos ver que a maneira como Jacó se apegou a Labão. Deus manda ele retornar no capítulo 31, né, de Gênesis. Então envia as palavras do Senhor, dos filhos de Labão, e dizia: Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai, e era do pai deles, fizeste, ele agora está em glória. E Jacó já estava rico, viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele
como dantes, e disse o Senhor a Jacó, disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, que serei contigo. Né? Pode ver como Deus estava firmando a ele, volta, vai embora, sai daqui, já cumpriu o teu tempo aí, e vá-se embora, certo? E naqueles dias, na cultura, a história de Jacó não pode ser compreendida plenamente sem considerar a cultura do Antigo Testamento, tá? Primeiro, nós temos aí aproximadamente século XX a século XVIII a.C., mas o conhecimento em sua vida reflete aí costumes, leis, valores, né? Nós temos aqui Roland de Vaux, muito importante, nós temos as instituições de Israel também muito importante, tem outros livros culturais aqui embaixo que também trata desse negócio, que foi dessa fonte que eu bebi, tá certo? A importância da primogenitura, cultura patriarcal, o filho mais velho recebia privilégios especiais, né? A liderança da família após a morte do pai, a porção dobrada, então isso era a primogenitura, né? Então a bênção paterna tinha um valor legal, né? Tinha um valor legal. E tinha a importância dos filhos, né? E assim sucessivamente. E o papel dos sonhos na vida dele, no Oriente Médio, por exemplo, no AOP, o Antigo Oriente Próximo, né? A sigla é chamada de AOP. Sonhos eram frequentemente considerados meio de comunicação divina. Jacó recebeu revelações importantes por meio de sonho. A escada em Betel, a instrução divina durante a permanência com Labão. Entretanto, a Bíblia destaca que o valor desse sonho não estava em técnicas e interpretações, mas nas iniciativas do próprio Deus em revelar sua vontade, tá certo? Muito bem, assunto interessante. Vou ficar por aqui para o texto o vídeo não ficar muito longo, mas é muito interessante. Qual a diferença, os dois marcos de transformação, o que significa aqueles episódios de Betel e Jaboque? Então nós temos dois marcos da transformação de Jacó. A vida de Jacó foi transformada, foi marcada por dois encontros extraordinários com Deus, né? Esses episódios representam a etapa diferente da sua jornada espiritual. Betel, o Deus que se revela ao fugitivo, no capítulo 28, versículo 10 até o versículo 22. O que aconteceu lá? Jacó estava fugindo, né? Então Deus se revela a um fugitivo. Jacó estava fugindo, né? Nós sabemos da história, e após enganar seu irmão. Então ele estava sozinho no deserto, usou uma pedra como travesseiro e teve um sonho. Deus apareceu a ele, renovou as promessas, né? Então, e significado de Betel significa Bet-El, Bet, casa, El é Deus. Então, Betel, casa de Deus. Então, Jacó declarou, na verdade, o Senhor está aqui e eu não sabia, né? Então, nós vamos observar. E Jaboque, Deus transforma o fugitivo, né? É o que Deus transforma o fugitivo. Capítulo 32, versículo 22 a 32, aconteceu 20 anos depois, né? Jacó retorna à terra, à sua terra, né? E precisa enfrentar Esaú, precisa encarar a realidade. O que ele deixou pronto lá. O tempo não prescreveu. O tempo não prescreveu, né? Então, naquela noite, sozinho, junto ao rio, né? Ao Jaboque, ele luta com Deus, né? E nós podemos observar que até o amanhecer, ele recebe uma bênção, tem um nome trocado, sai machucado e tem sua identidade transformada. Então, Jaboque, o significado, embora haja discussão sobre isso entre os teólogos, a etimologia exata é muito estudioso, entende que associa a ideia de esvaziar, derramar, quebrar, né? Que foi o que aconteceu exatamente ali. Então, espiritualmente, representa o lugar que Jacó foi quebrantado diante de Deus, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos ver essa comparação com Betel e Jaboque. Betel, Jacó está fugindo de Esaú. Em Jaboque, Jacó está voltando para enfrentar Esaú. Em Betel, ele recebe uma promessa. Em Jaboque, ele recebeu uma nova identidade. Em Betel, o véu, ele vê uma escada. Em Jaboque, ele entra em luta, numa luta propriamente dita, né? Em Betel, Deus fala com ele. E em Jaboque, Deus trata com ele. No começo da jornada, em Betel,
é o começo da jornada. Já em Jaboque é a maturidade espiritual. Em Betel, casa de Deus. Em Jaboque é casa, lugar de quebrantamento, né? E em Betel nós temos a revelação, mas em Jaboque nós temos a transformação. Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando a cada coração. Então, em Betel é o lugar da convenção, do chamado e da descoberta de Deus. Em Jaboque é o lugar do tratamento, da renúncia e do quebrantamento e da mudança de caráter. Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.